tarde ou boa noite para você aí do outro lado da telinha. Meus amores, hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que, assim, na verdade eu falei numa live no Facebook, as pessoas se interessaram muito sobre o assunto e volta e meia estão me perguntando o que é, como funciona e tal, que é a respeito disso de constelação familiar. É assim, meus amores, eu não sou consteladora, tá? O que acontece é que eu fiquei sabendo dessa terapia e eu fui pra fazer uma constelação, pra constelar a mim mesma, né? Eu fiz a constelação com a Roseli, gente, ela é uma fofa, uma linda, inclusive eu vou deixar o número de telefone dela aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato com ela, tá? Ela atende, inclusive, no Instituto Colmeia, em São Caetano do Sul, que é o lugar onde eu e a Lili Persinoto, onde a gente trabalha, onde a gente faz alguns atendimentos aí, enfim. Então, a Roseli, ela atende também no Instituto Colmeia e em outros lugares. Vou deixar o contato aí, vocês se interessarem. Isso em São Paulo ou ABC, né? Aqui na região de São Paulo. No Rio de Janeiro tem também a Tânia Durão, tá? Também vou deixar o telefone dela aí. Mas enfim, isso é só para eu explicar que eu não sou consteladora, tá, meus amores? Eu vou explicar para vocês o que eu entendi da constelação e para mim foi uma coisa assim muito bacana. Para mim foi um divisor de águas. Fazer a constelação na minha vida foi algo que, é como se fosse o antes da constelação e depois da constelação. E olha que eu fiz uma constelação só, eu constelei só uma vez, tá? Antes disso eu não sabia nem o que era, como funcionava. Então vamos lá, o que é a constelação? Eu vou explicar do jeito que a Roseli, um exemplozinho que a Roseli deu no dia que eu fui fazer a constelação, né? Ela tava explicando pro pessoal e ela deu esse exemplo. Vou usar esse exemplo pra vocês e eu trouxe aqui os meus bonequinhos pra poder dar esse exemplo pra vocês. Imagina assim, a sociedade, né? Pensa aí na sociedade há uns 80 anos atrás. Não precisa ir tão longe, né? Mas assim, como que é o modelo de sociedade há uns 70, 80 anos atrás, aí, a época dos nossos avós ou dos nossos bisavós, dependendo da idade que você tem, né? Enfim, nossos avós, nossos bisavós. O que era o comum? O que era o tradicional? O tradicional era, pelo menos para as mulheres, né? Você nasce, cresce um pouquinho, fica noiva, casa, tem filhos e é dona de casa, né? Esse é o tradicional. Mulher separada, mulher desquitada, ó céus, ó vida, imagina, onde já se viu, né? Apontada na rua. Então imagina aí a sua avó, sua bisavó, sua tataravó, sei lá eu quem aí, né? Que ela casou, aqui ó, sua avó, peguei uma bruxinha, tá? Pra representar a sua avó. A sua avó se casa com o seu avô. Ó o Ganeshão, gente, lindo meu Ganesha, né? Ganhei de presente do Bruxo Gato. Bom, enfim... Você tem lá a sua avó e o seu avô casados, bonitinhos. Até então tudo lindo, maravilhoso. Não é o casamento dos sonhos, não é o melhor casamento deles. Mas eles estão dentro das regras da sociedade. E aí a sua avó, ela tem filhos, né? A sua avó tem aí uns 2, 3 filhos. Desses filhos, ela tá vivendo a vida dela lá, normal, bonitinha. De repente... do dia pra noite, o seu vô, ele resolve sair do armário. Gente, ele sai do armário, se assume gay e ele foge com carteiro. Fugiu com carteiro, pronto. Imagina isso. Gente, uma mulher desquitada já era um absurdo. Agora imagina isso, há 80 anos atrás, ainda um homem se assumindo gay e fugindo com carteiro. Que escândalo é esse? Que coisa absurda, ó céus, ó vida, e agora minha vida acabou. Sua avó pensa, sua avó imagina. Aí o que sua avó faz? Sua avó pega os filhinhos dela, né, e resolve se mudar. Ela se muda para um lugar, para uma cidade onde ninguém conhece ela, onde ninguém sabe o que aconteceu, e ela enterra esse vô, né? Ela fala assim... Olha, o filho, né? Vamos colocar o filhinho mais novo. Ó o Dungazinho aqui, né? O filhinho mais novo. O filhinho mais novo, vamos supor que ele tem uns 2 aninhos, 2, 3 aninhos. Então, assim, não tem muita consciência ainda do que tá acontecendo. E o filho mais novo, coincidentemente, é o seu pai, tá? Vamos colocar assim, hipoteticamente falando, tá, meus amores? Aí, essa avó, ela casa de novo, né? Deixa eu pegar outra aqui, gente, eu ainda tô com o ursinho aqui. Eu juro que eu vou dar pro meu filho o ursinho, tá, gente? Mas enfim, a sua avó, ela casa de novo,
né? Ela arruma um outro marido, é um bom marido, é um marido que assume ela, assume os filhos, porque ela fala que ela é viúva também, né? Ela realmente enterrou aquele pai dos filhos dela. Então ela casa de novo. Só que o que acontece? Por algum motivo, este filho aqui, ele acha que esse daqui é que é o pai dele. Deixa eu deixar a mãe aqui de lado. Ele acha que esse daqui é o pai dele de verdade e tal, né? Ele realmente criou o menino como se fosse o pai dele. E não se sabe por quê, os dois têm muita briga, tem muito atrito, tem muito conflito. Mas ele é um bom pai, ele dá amor, ele dá carinho, mas existe uma rixa aí entre os dois, tá? E ele também não sabe por quê. Ele não sabe por quê, ele não sabe por quê, mas enfim, existe uma rixa aí entre os dois. Não só isso. Esse daqui, ó, o filho, o mais novinho, que nem lembra que tinha um outro pai, ele tem muitos comportamentos parecidos com o pai dele, mas com o pai dele de verdade, o Ganeshão aqui, né? Ele tem muitas atitudes, muitos comportamentos que lembram o pai dele. Só que ele não sabe que ele tem um outro pai, na verdade, né? Que ele tem um pai de sangue que não é esse daqui que a mãe dele fala pra ele que é, tá? O que acontece, na verdade, dentro do sistema familiar? Agora vamos para a parte sistêmica aí. Quando a gente faz parte de uma família, a gente faz parte de um clã, a gente faz parte de um sistema. Isso é o sistema familiar. Existe um sistema familiar, existe um clã, existe um grupo de pessoas que fazem parte desse sistema. Um grupo de pessoas, assim, com o mesmo DNA. Tá? Então, assim, você tem o seu pai, ele tem o pai dele que não é este aqui. O pai dele é este aqui, sabe? Enfim, existe um grupo de pessoas aqui. Quando acontece alguma coisa que uma das pessoas, um dos componentes desse grupo, sai desse grupo, ou ele é excluído, ou ele se exclui, as pessoas que continuam, né, excluiu, tá aqui, né, o pai dele aqui, tá o grupo de pessoas todos aqui e o pai dele tá excluído, ficou excluído, certo? Esse grupo de pessoas sente a necessidade, não o grupo todo, existe alguma pessoa dentro desse grupo que ainda está formado, que acaba se assemelhando, não é assemelhando, gente, nem sei se essa palavra existe, se afinando com a energia desta pessoa que foi excluída. Então, ela tenta representar esta pessoa dentro desse grupo. É como se ela dissesse assim, escuta, ele existe. Vocês estão tentando fazer com que ele não exista, estão querendo apagar a existência dele, desse grupo, mas ele existe. Ele existe, não só existe, como ele faz parte desse grupo. E já que vocês não querem olhar para ele, nem reconhecer ele como parte desse grupo, então eu vou fazer com que ele seja visto de uma maneira ou de outra. E aí a pessoa desse grupo passa a ter comportamentos semelhantes ou até mesmo iguais ao dessa pessoa que tá distante, dessa pessoa que foi desgarrada. Gente, isso é um exemplo, tá? Essa pessoa que foi excluída desse grupo. Então, muitas vezes, e é de uma maneira inconsciente. Então, esse filho aqui, ó, que nem sabe da existência desse pai, nem lembra que tem um outro pai na vida dele, ele começa a ter comportamentos, atitudes, pensamentos, tendências para lembrar a família dele, para lembrar este grupo, para lembrar esta mãe que, olha, você tá falando que o meu pai não existe, você tá falando que ele morreu. Não, ele existe. Eu tenho um pai e eu faço questão de te lembrar disso o tempo todo. Mas é de uma maneira inconsciente, porque até então ele não sabe nem que ele tem um outro pai. Ele acha que o pai dele é esse aqui. Entende? Isso pode acontecer com filhos, mas não precisa ser só filho. Pode ser o neto, o bisneto, não importa. Às vezes não vem dentro dessa primeira geração, pode vir dentro da próxima geração. De repente esse daqui, vamos supor que ele tenha uma filha, lembra? Esse daqui que na verdade é filho do Ganeshão, o Dunga que é filho do Ganeshão
e não filho do Ursão, mas ele acha que ele é filho do Ursão. Ele tem uma filha, ó, peguei outra bruxinha aqui. Ele tem uma filha, e esta filha dele tem comportamentos iguais ao do avô dela. Só que ela nem sabe que um dia existiu esse avô, porque ela também acha que o avô dela de sangue é esse aqui. Mas ela tem comportamentos, a avó sabe, né? A avó não fala nada pra ninguém, ela fica bem quietinha, a avó sabe. Mas vamos supor que essa avó também tenha desencarnado, às vezes nem a avó não tá mais nem aí pra ver, mas esta filha aqui, ela tem comportamentos iguaizinhos ao desse aqui, porque é como se ela dissesse assim, olha, o nosso grupo não está completo, tá faltando uma pessoa, e já que vocês não reconhecem essa pessoa, eu vou representar essa pessoa dentro desse grupo familiar, dentro desse sistema familiar que a gente tem. Louco isso, né, gente? Isso é só um dos exemplos, tá, gente? O sistema, a constelação sistêmica familiar, ela abrange mais coisas. E eu tô explicando muito por cima, assim, de uma maneira bem lúdica, pra ver se a galera consegue entender legal. E aí, assim, você tem esse núcleo. Sabe quando você começa a ter um monte de situações na sua vida que muitas vezes você não consegue resolver? Você já passou por terapia, você já procurou terapia holística, você já foi em centro, em terreiro, em padre, em tudo quanto é coisa que você possa imaginar, mas muitas vezes você tem uma situação na sua vida que vive se repetindo. Por mais que você tente sair disso, você não consegue. Ou um tipo de pessoa que sempre acaba entrando na sua vida, situações que se repetem, ou um estereótipo de pessoa que sempre acaba entrando na sua vida, mas que acaba mais te prejudicando do que te ajudando. Sabe aquela questão, às vezes, de maldição familiar? Tipo, poxa vida, na minha família, desde sempre, todas as mulheres, sei lá, todas elas se separam, ou todas elas ficam viúvas novas, e eu não sei por que isso acontece. Enfim, quando você tem uma situação que você já tentou de outras maneiras resolver e que você não consegue resolver, na constelação sistêmica você resolve. Justamente por conta disso. Muitas vezes são coisas que você está trazendo dos seus antepassados, né? São vibrações que você está trazendo dos teus antepassados, como se você estivesse representando alguém que não foi visto de alguma maneira, ou alguém que foi esquecido. Não só isso, tá, gente? Também tem a questão de culpa, por exemplo. Também tem a questão de repente, você fazer algo que você acha que você não devia fazer, ou ao contrário. Ficou confuso isso, né? Até pra mim que tô falando ficou meio confuso isso. Deixa eu ver se eu explico melhor. Vamos supor aí... Bom, eu fiz essa analogia com relação a alguém que vai embora, né? Alguém que é excluído do grupo. Mas vamos supor, por exemplo, uma mãe que tenha feito um aborto. Ela fez um aborto, as pessoas na verdade nem sabiam, né? Ninguém sabe, só ela sabe que ela fez um aborto e ela se sente muito culpada com isso. E ela traz esse peso para ela. E mesmo essa criança que foi abortada, muitas vezes ela tem necessidade de ser vista. É a energia, tá, gente? A constelação sistêmica familiar, ela não é espiritual, não é algo assim espiritual, embora mexa com energia, tá? Mas assim, essa criança muitas vezes que foi abortada, ela precisa ser vista, essa energia, é a energia, tá? Precisa ser vista, essa mãe precisa aceitar o que aconteceu e você trabalha isso na constelação para ela conseguir desenrolar outras questões na vida dela, né? Às vezes nem foi você que fez o aborto, às vezes foi sua avó, sua bisavó, sua tataravó, alguém que você nem chegou a conhecer, mas que tá causando algum tipo de problema aí nas gerações futuras. Bom, são vários exemplos, são várias situações onde, por conta de coisas que a gente fez, ou por conta de coisas que os nossos antepassados fizeram, nós ainda estamos, é como se fosse ressoando, entende? Como se essa energia, se essa vibração continuasse ressoando nas gerações futuras. Às vezes tem coisas que aconteceram com seus antepassados que você nem imagina que aconteceu, mas que ainda está ressoando nas gerações futuras, que é a geração que é a que você pertence agora. Então você consegue quebrar esse padrão na constelação sistêmica. E por que eu falo que é um divisor de águas? Pra mim foi, tá? Eu não botava muita fé nisso não, eu falava, será? Mas foi.
eu vi situações, gente, que eu não imaginava, porque assim, eu não falei nada muito assim do que estava acontecendo. Eu sou adotada, não sei se todos vocês sabem, se algumas pessoas sabem, já comentei isso algumas vezes na minha live. Eu sou adotada, né, tanto de pai quanto de mãe. Mas a constelação sistêmica, ela vai trabalhar no seu antepassado de sangue. Gente, existe uma carga genética, todo mundo tem uma carga genética, tem uma herança genética. Isso é passado de geração em geração dentro da família de sangue, independente de você ser adotado ou não. E assim, existe uma hierarquia a ser obedecida dentro da constelação sistêmica familiar. Por exemplo, seus pais, você precisa aprender a reverenciar, respeitar os seus pais, simplesmente porque eles te deram a coisa mais importante de todas, que é a vida. Se não fosse pelos seus pais, você não estaria vivo. Eles foram o canal, eles foram o meio do universo, enfim, eles foram o meio para você chegar a ter a sua vida hoje, para você existir. Então, só por conta disso, eles te deram a coisa mais importante do mundo. Não importa se vocês não concordam com os pais de vocês em alguma coisa, em alguma situação, que nem eu. No meu caso, os meus pais, eles me deram só isso, a vida. Eles me deram a vida e me deram para outra pessoa. Mas, inclusive, por isso, eu tenho que ser grata a eles, porque se não fosse por eles, eu não existiria, entende? E foi difícil para mim aceitar isso. Na minha constelação, foi difícil para mim aceitar isso, gente, porque eu tinha aquela ideia assim, não, eles não são meus pais, eles me colocaram no mundo, mas não são meus pais. Dentro da constelação, não, gente, porque existe uma herança genética. Isso vem da tua família. E aí, o que acontece comigo? Na verdade, eu faço parte desse sistema familiar e eu é que fui a excluída. Só que isso causa problemas pra mim também, porque eu fui a excluída desse grupo, desse clã. Entende? Então, a constelação familiar vem me reconectando. Não que eu vá voltar a ter contato com eles, que eu vá... Não é isso. Mas energeticamente, eu me harmonizo com o clã do qual eu faço parte. Entende? É meio louco isso. Meio louco, tipo, meio muito louco. E pra mim foi um divisor de águas mesmo. Eu tinha eu tive muito amor, muito carinho. Os meus pais que me adotaram, assim, os melhores pais do mundo. Eu tive uma família muito abençoada. Sou muito grata por isso. E só que de certa forma eu tinha um certo desconforto que na verdade eu nem sabia que estava ali, entende? Depois da constelação é como se eu tivesse achado meu lugar no mundo. Eu não sei explicar, porque que nem eu falei, eu acho que eu tinha um desconforto que eu nem sabia que existia. E na constelação, quando eu fiz a constelação, o que eu fiz? Eu aceitei os meus pais biológicos. E, gente, isso é muito louco. Parece fácil, assim, de falar, mas não é. Pra mim foi uma dificuldade muito grande. O fato de eu aceitar os meus pais biológicos como parte de mim, como parte da minha vida. Eu aceitar eles foi um processo muito doloroso, assim, né? A constelação você não faz assim por dias, você faz em algumas horas, tá? Quando você vai constelar, tem gente que leva 3, 4 horas, enfim, cada pessoa tem o seu tempo aí. Não é uma coisa cravada, não é uma coisa determinada. De repente você pode, sei lá, fazer uma constelação em 6 horas, mas de repente você pode fazer em uma, né? Enfim, não tem um tempo cravado, depende muito de pessoa para pessoa. E pra mim foi um divisor de águas. Eu me sinto mais segura, eu me sinto mais... Não sei, eu me sinto mais eu. Que nem eu falei, é como se eu tivesse encontrado meu lugar no mundo, mas eu nem sabia que eu tava perdida. Foi um divisor de águas e... Ah, gente, é isso. Eu tenho pra dizer pra vocês que a constelação é muito boa. E tentei explicar aqui bem por cima, mas que nem eu falei pra vocês, gente, eu não sou consteladora. Eu participei de uma constelação, eu fui constelada. E pra mim foi muito bom e eu queria explicar um pouquinho pra vocês, porque um monte de gente começou a me perguntar o que é, como funciona, pra que serve.
E como eu tô toda hora explicando a mesma coisa, eu falei assim, vou fazer um videozinho que aí eu passo o link e fica mais fácil. Mas é isso, meus amores, ó. Que nem eu falei, tem a Roseli, é Roseli Silva. Eu vou deixar o contato dela, mas de qualquer maneira ela também atende no Instituto Colmeia, em São Caetano do Sul. Então você que é de São Paulo, Guarulhos, ABC, enfim, você consegue fazer a constelação com ela. Para quem é do Rio de Janeiro, tem a Tânia Durão, que é consteladora também. Essas são as duas pessoas que eu conheço e que eu indico para fazer. Eu sei que tem 1 milhão de outras pessoas aí, 1 milhão de outras consteladoras aí, mas eu não conheço o trabalho delas. Eu sei que assim, a Tânia Durão é uma pessoa que eu confio e a Roseli, porque foi ela que fez minha constelação e eu fiquei assim completamente apaixonada. Meu, eu amei. É isso. Então, vim falar isso pra vocês. E, gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha lá nas redes sociais, dá o likezinho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? E deixa nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Seus lindos, suas lindas, fui! Tchau!